nós temos hoje o prazer de estarmos realizando o terceiro encontro com os sócios do Instituto Histórico e Geográfico do Rio de Janeiro. Na qualidade de presidente, eu quero agradecer muito ao professor Paulo Quinaus pela oportunidade que nos está dando de conhecê-lo um pouquinho melhor. O professor Paulo não depende muito de apresentação, todos conhecem a sua atuação como historiador, como professor universitário, como gestor de instituições culturais, é um nome por demais conhecido por todos. Eu gostaria, Paulo, de iniciar a nossa conversa te perguntando: quem é essa pessoa que se chama Paulo Quinaus? Bom, boa tarde, presidente Lenar, minha colega e companheira de muitas jornadas, amiga querida. Quero muito agradecer essa oportunidade de compartilhar um pouco das minhas experiências, não só com os confrades e confreiras do Instituto Histórico e Geográfico do Rio de Janeiro, mas com todos que assistirem essa conversa. A sua pergunta me coloca o desafio de eu fazer uma leitura de mim mesmo, e ela certamente é um pouco suspeita, mas eu vou tentar traduzir da forma que eu acho que é mais pertinente aqui para o nosso instituto, para o contexto do nosso instituto e da nossa convivência. Eu sou um garoto que nasci na cidade do Rio de Janeiro, no bairro de Santa Teresa. No tempo que o bairro de Santa Teresa só tinha o bonde, não tinha ônibus, táxis subiam lá só assim por amizade, por alguma relação pessoal. Os trilhos eram uma coisa que assustava muito os carros. Eu não sei se os pneus antigamente eram diferentes, não é? Mas existiam poucos táxis que subiam em Santa Teresa. Então, por outro lado, isso fazia com que fosse um bairro onde se vivia muito na rua. Os carros que passavam nas ruas, tirando a rua principal, Almirante Alexandrino, nas ruas onde ficavam as casas, as residências, normalmente eram um pouco movimentadas, então a criançada brincava muito na rua, e tinha aqueles personagens antigos da rua que vendiam coisas na rua, o padeiro, o leite, o amolador de faca, o vendedor de panelas airadas, enfim, uma série de coisas que existiam em Santa Teresa. Na verdade, nessa altura, na cidade do Rio de Janeiro, isso já não era mais tão comum, já estava assumindo. Eu sou dos anos 60, não é? Então, naquela altura, na passagem dos anos 60 e 70, essas coisas de comércio de rua assim estavam sumindo. Mas Santa Teresa era um bairro meio anacrônico no contexto urbano. Então, essa presença desses trabalhadores de rua ainda era muito grande. E havia também aqueles habitantes da rua que eram acolhidos, não é? Pelo assistencialismo da vizinhança, não é? Então, naquela época ainda tinha as lavadeiras, não é? Santa Teresa é um morro, né? Então tinha as favelas com as suas lavadeiras, não existia tanta máquina de lavar roupa. Então eu me lembro muito disso, e a gente brincava muito na rua, e isso era muito democrático, nesse sentido social, né, que a gente às vezes pensa o Rio de Janeiro na praia, né, onde todas as classes se encontram. Na minha infância, eu não morava perto da praia, mas esse sentido da cidade democrática eu tinha na rua. Eu não era muito de jogar futebol, mas eu gostava muito de bolinha de gude. Então, em torno da bolinha de gude, eu tinha todos os meus amigos de todas as origens, de todas as identidades. E para mim isso era muito importante, porque eu era um menino de família de imigrantes. Tanto meu pai quanto a minha mãe não eram do Rio de Janeiro, e eu praticamente não tinha família no Rio de Janeiro. E a família que eu tinha no Rio de Janeiro, em geral, era sazonal, primos que vinham estudar, ou primos que vinham trabalhar por uma temporada, não é? De modo que eu diria que grande parte da minha família estava nessa rua, no pilotis do prédio, onde a gente se encontrava, e a gente frequentava muito a casa um do outro. Lena, para responder a sua pergunta, eu acho que eu ainda tenho muito desse meu
menino, né, da minha infância, que gostava de conviver com as pessoas, não importa qual era a sua identidade e nem a sua origem, desde que todos nós jogássemos o mesmo jogo, né, ou que tivesse a mesma alegria em torno do mesmo jogo, como eu tinha em torno dos carrinhos e em torno da bolinha de gude. E eu acho, sinceramente, que isso é que faz o Rio de Janeiro uma cidade, não é? É quando a gente consegue ir para a praia, não é? E conviver com as nossas diferenças na sociedade urbana. Eu sei que muita gente acha que o Rio de Janeiro é bonito por causa da sua paisagem, por causa das suas montanhas, por causa das suas matas, por causa do mar. E de Santa Teresa, que é um morro, né? E da minha casa, que eu morava no edifício, eu não morava a minha residência familiar não era uma casa, né? Então a gente morava no terceiro andar. Eu realmente tinha uma vista espetacular da cidade do Rio de Janeiro, e eu diria que até hoje ela me fascina. E toda vez que eu mudei de apartamento, depois na minha vida adulta, sempre eu procurei um ângulo da paisagem carioca. Mas, francamente, eu diria para você que uma das coisas que eu mais gosto é a convivência com a diferença, com as experiências diversas da vida, não é? E eu gosto muito, quem me conhece sabe que eu gosto de conversar, gosto de participar das coisas, não é? E eu acho que esse é um jeito carioca que eu mais gosto de ser, não é? E talvez porque eu não tivesse família, né? Essa rua sempre teve uma importância muito grande para mim, e eu confesso a você que hoje, nesse contexto que a gente está vivendo de pandemia, eu sinto muita saudade dessa oportunidade, não é, de circular, flanar um pouco pelas ruas da nossa cidade, encontrar os vendedores, encontrar os personagens da rua, não é? Aquelas conversas aleatórias. A universidade é um pouco isso, né, Leonardo? Depois eu fui fazer a carreira acadêmica, e a universidade é um pouco isso. É um espaço público, como a rua, como a praia, como a praça, não é? Onde a gente encontra todo tipo de gente e todo tipo de identidade. Não é? Com a certeza que todos nós temos uma coisa em comum, que é o gosto pelo conhecimento, pelo estudo. Não é? Então, eu acredito que muito desse meu gosto que eu tenho pela vida acadêmica, pela vida universitária, vem desse meu jeito infantil de ser, de gostar de ficar na rua jogando bolinha de gude. Não é? É claro que hoje em dia os livros não são a bolinha de gude daquele tempo, não é? Mas, ainda assim, eu acho que elas têm um gosto parecido. Eu não sei se isso é um jeito de guardar um pouco a infância dentro de mim, não é? Mas eu tenho certeza que é uma forma de eu não deixar a alegria morrer perto de mim, por mais que o mundo esteja difícil, não é? Esse encontro com os amigos, com a convivência aleatória, eu confesso a você que eu tiro muita energia disso, e eu acho que isso é um jeito carioca de ser. Não sei se eu respondi bem a sua pergunta, não é? Mas certamente, não é? Isso faz a gente ter gosto pela convivência no nosso Instituto Histórico. Paulo, ficou mais do que demonstrado que você não só é um grande pesquisador sobre o Rio de Janeiro e sua cultura, como um apaixonado pela cidade, né? E aí eu encaminharia uma segunda questão. Conte-nos um pouquinho sobre essa trajetória acadêmica, as suas preferências de pesquisa, os caminhos que, por opção ou por acaso, você tomou na sua vida. Helena, eu acho que eu poderia ter muitas explicações para isso, né? E a gente tende a ter um olhar retrospectivo, e esse olhar retrospectivo costuma ser marcado mais pelo presente do que pelo passado, não é? Eu sou filho de pais mais velhos, então a geração dos meus pais falava de coisas que eram mais distantes, não é? Do que da convivência dos meus amigos de infância e, sobretudo, do seu círculo familiar. Enfim, isso eu acho que marca muito esse meu gosto pelas pessoas mais velhas, não é? E pelas coisas de antigamente. Eu preciso dizer também que eu não tive avós. Quando eu nasci, meus avós já tinham falecido, não é? Eu não convivi com os meus avós. E eu sei que isso é uma relação muito especial para quem teve a sorte, não é? De ter avós. Eu não tive essa convivência, não é? Mas, ao mesmo tempo,
o fato de que meus pais não eram do Rio e eram mais velhos fazia com que a busca sobre a origem deles fosse sempre uma coisa importante, porque muitas coisas no meu cotidiano se explicavam pela origem alemã da minha mãe ou pela origem nortista do meu pai era do interior da Amazônia, né, do interior do Pará, não é? E são duas origens, não é, que tem muita raiz, muita história, e isso contagiava muito o nosso cotidiano, não é? Desde a alimentação, da religião, enfim, tudo isso, não é? Era uma família bastante intercultural, digamos assim, não é? Mas ao mesmo tempo, não é? Eu acho que isso me fez despertar uma curiosidade pelas coisas antigas. E eu, quando fui estudar história, eu tenho certeza, não é, que essa busca por uma história antiga da minha família não é, se confundia com uma história antiga do nosso Brasil. E, por outro lado, não é? Há um certo espírito carioca, não é? De antigamente, de que o Rio explicava o Brasil. Eu acho que esse foi o primeiro desafio que eu tive que encontrar na minha vida intelectual, compreender que pensar o Brasil não podia ser pensar a partir do Rio de Janeiro, ou pelo menos não apenas do Rio de Janeiro, e que era preciso necessário a gente ter outras perspectivas de abordar o Brasil. Não é? Que o Brasil certamente tem muitos centros. E a minha própria origem familiar no Pará, não é, deixava isso sempre muito claro. Mas eu acho que eu queria mesmo dizer para vocês que eu fui preparado para estudar, quis sempre estudar, sempre gostei de estudar, principalmente história, literatura, língua, sempre fui das humanidades, nunca fui bom aluno nas áreas que não eram das humanidades, não é? Posso dizer que até em certas situações eu era um aluno bastante precário, não é? Em química, por exemplo, nunca entendi muito química, mas esse gosto pelas humanidades, eu pensava que era um gosto que era para explicar as coisas. Eu demorei muito, Lenar, eu preciso dizer para você, demorei muito para admitir que, na verdade, eu sempre gostei de história, porque eu gosto de ver coisa antiga, eu gosto de pegar em coisa antiga, não é? Eu gosto de sentir o cheiro do tempo. Então, quando eu pego um livro antigo, isso me emociona. Não é? É claro que eu gosto de ler um livro novo, mas quando eu pego um livro antigo, aquele que está meio empoeirado, aquele que tem um cheiro especial, eu confesso a você que isso faz o meu coração bater. A mesma coisa quando eu vejo uma casa antiga, não é? Mais bem tratada ou menos bem tratada, ela me emociona. Não é? Então, eu diria para você que eu fiz a minha carreira, não é? Pensando que eu queria estudar muito história. Não é? Mas, com o tempo, eu fui descobrindo que o que eu gostava mesmo era estar perto do antigamente. Não é? Talvez saudade de uma vida que eu nunca vivi porque ela não era minha, não é? A vida de outros tempos. Não é? A gente só vive no nosso tempo. E o nosso tempo é sempre cheio de tensões, de dramas, até de agonias. Não é? E quando a gente olha uma coisa antiga, não é? Sobretudo quando ela está bem preservada, ela está inteira, não é? Ela se apresenta na marca do tempo para a gente com integridade e dignidade, não é? Eu, pelo menos, sinto uma confiança de que a gente tem muito drama na vida, a gente tem muita tensão na vida, a gente tem muito desafio na vida, mas diante de um monumento, eu sei que a gente é capaz de superar, não é, os desafios postos pelos nossos destinos. Não é? E que esse enfrentamento, não é, com os nossos dramas, eles podem não ser fáceis, mas depois que a gente olha e vê que a gente superou, não é, e reconhece numa peça, num livro, numa folha de papel, não é? Num pequeno objeto ou num grande monumento, não é? Que nós fomos capazes de passar por tudo que nós vivemos, dá a sensação não só de que valeu a pena, mas que a gente precisa ainda viver muito mais. Não é? Então, eu queria terminar acrescentando, né, nisso tudo, que uma das coisas que eu gosto na nossa convivência do Instituto Histórico é descobrir em cada um dos amigos, não é? Do Instituto, esse gosto, não é? Por saber que a gente ainda tem muita coisa por fazer. E isso é que faz a alma do nosso Instituto. E eu diria que isso é uma fonte da juventude. Não é? Então, eu
já estou entrando para o clube daqueles que andam em busca da fonte da juventude. Não é? Então, eu gosto muito de conviver, porque em cada um dos meus confrades e confreiras eu olho e vejo que a vida valeu a pena, que estudar salva, não é? Que a história e o conhecimento histórico enriquecem, dão energia, não é? E fazem a gente acreditar que a gente ainda precisa fazer muita coisa, e você aí, como nossa presidente nesses últimos tempos, não é a prova de que a gente não falta energia no nosso grupo, não é? E que a gente ainda vai fazer muita coisa. Na minha carreira acadêmica, eu tenho certeza que isso sempre foi uma fonte de inspiração. Meus professores, não é? Vou citar aqui alguns: Afonso Carlos Marques dos Santos, não é? Manuel Luiz Salgado Guimarães, que foram professores muito queridos, que já nos deixaram, Maria Bárbara Levi, que também nos deixou, o professor Werneck, José Luiz Werneck. Não é? A gente tem alguns exemplos, né, Helena, que a nossa geração conviveu, que são inspiradores, não é? E eu procuro encontrar um pouquinho deles em todos os nossos confrades e confreiras do nosso instituto, como a minha ex-orientadora, mas sempre orientadora, Ismênia de Lima Martins, não é? Que orientou meu doutorado, não é? E que é um exemplo aí, de capacidade, não é? De superar os desafios que a vida propõe, sempre buscando aprofundar os estudos pela história. Eu acho que nós todos tiramos sempre muita energia desse gosto pelo antigo, pelo antigamente. Não é? Isso faz com que a gente não só goste do passado, mas que a gente acredite que tem muita coisa para fazer pela frente. Paulo, eu escutei duas, quer dizer, eu consegui vislumbrar duas imagens sobre o tempo, né? Uma por parte do grande historiador Fernando Brodel, quando ele dizia que o tempo adere ao pensamento do historiador com uma terra pá do jardineiro. E hoje escutei você falar no cheiro do tempo. É a primeira vez que eu consigo trabalhar essa imagem na minha cabeça, o cheiro do tempo. Você tem razão. O cheiro do tempo é inspirador, é instigante, né? E nós gostamos muito dele. Eu queria, Paulo, que rapidamente, aí também eu vou acrescentar duas perguntinhas do Nelson Senra. Eu gostaria que você dissesse rapidamente as instituições pelas quais você passou. E o Nelson te pergunta: entre dirigir o Arquivo do Estado e o Museu Histórico Nacional, o que satisfez mais ao intelectual Paulo Quinaus? Qual dessas posições atendeu mais à vocação do pesquisador Paulo Quinaus? Bom, vou agradecer a pergunta. A pergunta não é fácil. Eu não me arrependo nada do que fiz, então eu acho que a primeira coisa que eu vou dizer é que para mim são duas experiências maravilhosas, cada uma naturalmente com suas, enfim, com a alegria de ter vencido muitos obstáculos, não é? E com aqueles sentimentos que poderia ter feito mais, né? Quando eu comecei no meu primeiro estágio, assim, na área acadêmica, não é? Eu trabalhei em escritório e comecei a estagiar organizando acervo. E eu acho que tanto no Arquivo Público do Estado quanto no Museu Histórico Nacional, eu vivi intensamente esse gosto, né, por quem gosta de conviver com coisas antigas e de antigamente, não é? Mas com essa perspectiva, não é? Também de organizar os acervos, não é? Tanto arquivístico quanto depois museológico, ainda que o museu sempre seja um lugar, um arquivo também, não é? Onde a gente encontra todo tipo de material, não é? Tridimensional, planar, bidimensional, não é? O impresso, manuscritos. E eu acho que dos dois casos, não é? Eu diria que o que eu mais aprendi foi pensar por que a gente precisa fazer, tratar o patrimônio, não é? Porque a gente é preparado normalmente para o trabalho técnico, mas nem sempre a gente se pergunta para que fazer isso, não é? E quais são o sentido social do nosso trabalho. E quando a gente se torna um gestor, essa
pergunta, né, que é definidora das estratégias que a gente vai adotar, ela se impõe muito. Por que fazer o que nós gostamos de fazer? Por que fazer aquilo que nós sabemos fazer? E quais são os impactos e a presença que isso pode ter na sociedade, né? Então, no caso do Arquivo Público do Estado, eu sou da época, né, quando eu estava lá à frente do arquivo, foi o momento da produção, da criação da Lei de Acesso à Informação, e, ao mesmo tempo, o contexto da criação da Comissão da Verdade. Eu diria que esse foi um momento muito estimulante. Não foi fácil, mas foi muito estimulante para mim. E eu tive a sorte de conviver num ambiente que eu acho que a nossa sociedade teve muitos avanços. No meu tempo no Museu de História Nacional, talvez eu tenha feito coisas que eu tenha tido mais gosto pessoal, não é? Mas, por outro lado, eu acho que a conjuntura foi muito diferente. Foi um momento, não é, em que a crise política que a gente vivencia, pelo menos aí nos últimos alguns anos, não é? Fez com que a cultura deixasse de ter qualquer protagonismo. Não sei se a cultura, em algum momento, no Brasil, teve um protagonismo significativo, mas, nos últimos anos, não é? A cultura entrou no rol mais do que secundário das políticas de governo. Então, eu posso dizer, não é, respondendo à pergunta, que, nesse sentido, foi muito mais difícil eu me posicionar e acreditar no que eu estava fazendo. E talvez por isso eu diria que foi um momento talvez mais difícil da minha carreira. Acho que a gente fez coisas importantes, deixei contribuições no museu, que ainda estão rendendo agora, provavelmente as obras que devem começar em breve, são todas ainda do meu período de trabalho, o plano de ação que está se aplicando, desenvolvendo esse ano ainda, apesar da pandemia, não é? Muita coisa ainda estava prevista do meu tempo e financiada com a minha colaboração, não é? Mas, ainda que eu tenha muitas realizações pessoais, eu não acredito que eu tenha tido a sorte no museu, não é? De projetar a instituição como eu acho que ela deveria, não é? Mas menos pelas limitações nossas de trabalho na instituição, mas, sobretudo, pelo contexto geral da nossa sociedade. Hoje, eu tenho certeza, Helena, que uma das coisas que nós precisamos afirmar, não é paradoxal isso para mim, porque isso deveria ser tão natural quanto o sol e a chuva, não é de que a ciência e a cultura são valores fundamentais da civilização. Não é? E, infelizmente, né, no momento que eu fui para o Museu Histórico, foi justamente o momento, não é, em que, sem que eu percebesse com a clareza que eu tenho agora, esses valores estavam sendo deteriorados do ponto de vista geral, não é, da organização do Estado brasileiro e talvez a não ter percebido esse fato, não é, tenha feito com que eu mesmo tenha demorado tanto a compreender, não é, o que eu estava fazendo ali no museu. E eu não tenho dúvida, não é, de que isso tudo parece absurdo, mas a diferença entre esses dois períodos meus foi justamente esse contexto geral que nós estamos vivendo. Enquanto eu consegui posicionar o Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro com uma posição importante no momento em que estava se afirmando direitos básicos de cidadania no Brasil e fazendo com que o Estado assumisse um caráter mais democrático, sobretudo a partir da transparência pública, não é? Relacionada ao acesso à informação, especialmente à gestão de documentos. Quando eu cheguei no Museu Histórico, a conjuntura não foi tão favorável ao trabalho no campo da política cultural, não é? E eu acho que isso é a grande diferença dessas duas experiências, não é? Eu preciso dizer que, antes disso, eu tive um período de gestão
na área da educação, tanto na universidade, como coordenador das licenciaturas, depois como coordenador do PNLD de ensino médio, no MEC. Isso foram uma aventura de alguns anos e que eu considero que foi também uma aventura minha pessoal muito positiva. Muitas das coisas que a gente vê hoje desenvolvidas em relação à política educacional, por exemplo, as bolsas de iniciação à docência, isso foi trabalho que a gente conquistou coletivamente, e eu participei diretamente disso, nesse meu período anterior. Quando eu resolvi me dedicar mais à área do patrimônio, eu confesso a você que eu esperava repetir aquela experiência exitosa que eu tive no campo da educação. Quando a gente ampliou o Programa Nacional Livre Didático para o Ensino Médio, por exemplo, que eu tive a sorte de participar da implantação da primeira edição, aquilo para mim foi uma coisa que eu tinha certeza que eu estava participando, junto com a minha geração, da ampliação de direitos e das funções de Estado. E assim eu fui para o Arquivo do Estado. Infelizmente, quando eu cheguei no Museu de História Nacional, eu hoje sou obrigado a ver que eu demorei a compreender que, em relação à cultura, naquele momento, a gente está vivendo um quadro de inflexão ao revés. E isso eu acho que é um drama do nosso tempo que nós estamos vivendo hoje, e que certamente, como todos os desafios da sociedade, eu posso dar minha contribuição, mas isso demanda a força das instituições, como o nosso Instituto Histórico. E eu acho que isso é a diferença. Nos dois casos, eu acho que eu dei o meu melhor, mas eu não sei se eu encontrei o melhor da nossa sociedade. Obrigada, Paulo. Quando Paulo se refere à universidade, eu não sei se todos sabem, porque alguns vão assistir que não são nem do Instituto Histórico, nem são do campo universitário. Ele se refere à Universidade Federal Fluminense, a UF, onde o Paulo é professor e participa do Laboratório de História Oral e Imagem, não é isso, Paulo? Exatamente. né? Isso. Bom, a terceira pergunta, então, é a última questão aqui a ser dirigida a você. Como é que foi está sendo essa sua relação com o Instituto Histórico? Ou seja, quando é que você entrou? Quem o recepcionou? Que atividades você vem desenvolvendo no Instituto? É óbvio que quando eu pensava no Instituto Histórico Geográfico do Rio de Janeiro, eu pensava sempre no Paulo Knaus, Eu sou mais ou menos novata no Instituto, mas uma das pessoas de referência era o Paulo. Lena, eu passei a me dedicar muito aos estudos urbanos, especialmente da história da cidade do Rio de Janeiro, e com isso, eu ao longo da minha trajetória, eu passei a ter muito contato e relações pessoais com colegas que eram sócios do Instituto Histórico do Rio de Janeiro. E como eu trato muito do tema do patrimônio, fatalmente, o Instituto Histórico se relaciona com esse debate, que é uma das pautas permanentes do nosso Instituto, e dos institutos históricos de um modo geral. Então, eu diria que foi quase que espontâneo e natural, se é que a gente pode dizer isso assim, pelas relações que eu tinha de convivência com o Instituto Histórico. Mas não posso deixar de dizer que o que me aproximou muito do Instituto Histórico do Rio de Janeiro foi o nosso saudoso Afonso Carlos Marques dos Santos, e depois a convivência com a Rogéria de Ipanema e a professora Cibele de Ipanema, que a professora Cibele com o Marcelo de Ipanema são ícones da nossa, não apenas da história do nosso instituto, mas da historiografia fluminense e carioca, Especialmente o professor Marcelo teve uma atuação no campo do patrimônio que é marcante e que, naturalmente, de certo modo, isso sempre foi um motivo de aproximação e de uma cumplicidade pessoal com a professora Cibele e também com Rogéria de Ipanema. Depois, Rogéria de Ipanema chegou a ser me orientando, do qual eu tenho muito orgulho, e fez uma bela pesquisa sobre a história da gravura no Brasil, eu
nem me lembro exatamente como foi a minha entrada no Instituto, assim, se teve um fato determinante, acho que não teve, foi essa convivência, e Rogéria foi quem me recepcionou, e eu, como sempre, gosto muito da convivência com os amigos, não é? Rapidamente estendi essas relações. A professora Neuza Fernandes foi também uma pessoa sempre muito amável comigo, né? Era vice-presidente no tempo da professora Sibeli, que ela era presidente, e essa convivência me fez até me tornar presidente do Instituto durante 2 gestões. Tive ao meu lado o Roberto Schmidt Almeida, que foi um companheiro incansável naquele momento, e muitos outros confrades e confreiras colaboraram muito com o nosso trabalho naquela altura, e eu fiz algumas coisas que me entusiasmaram muito, por exemplo, arrumar a biblioteca do Instituto, aquele gosto das coisas de antigamente, não é? E eu me lembro de coisas que nós encontramos na biblioteca que eu não imaginava que existiam. Depois nós fizemos um trabalho sobre a história da revista do Instituto Histórico, eu e Roberto, né, que foi publicado na revista do Instituto Histórico de Sergipe, num dossiê específico sobre as revistas dos institutos. Conheci bastante a história dos fundadores do Instituto, me interessei muito pela história da estátua de São Sebastião, a imagem de São Sebastião na Praia do Russell, que é a atividade fundadora do nosso instituto. Nosso instituto, quando foi fundado em 57, ele se constituiu em torno de 2 propostas, de fazer um monumento à Anchieta, na cidade do Rio de Janeiro, e fazer um monumento a São Sebastião, padroeiro da cidade, não é? E isso tudo me interessou desde o início, não é? Mas eu confesso a você, Helena, que talvez uma das coisas mais importantes da nossa convivência no nosso instituto é escutar, assistir, não é? Às nossas sessões de pesquisa e escutar os colegas, amigos, não é? Que se aproximam do instituto e apresentam os resultados das suas pesquisas. A gente se atualiza muito. A gente fica sabendo de muita coisa que está acontecendo, coisas que não necessariamente eu estude, não necessariamente eu tenho um interesse específico, não é? Mas aí, com uma abordagem interessante, com um caso aqui, um caso ali, a gente não só se ilustra, mas a gente tem um quadro do pensamento, não é? Dos centros de produção de pesquisa sobre o Rio de Janeiro. E eu penso que isso talvez seja uma das maiores riquezas do nosso instituto, que é a nossa atividade quase cotidiana, que às vezes a gente pensa que a gente esquece de valorizar, porque é uma rotina, né? Todo mês a gente se encontra em torno das pesquisas, mas eu diria para você que isso eu penso que é uma atividade das mais ricas do nosso instituto e que eu gosto muito de acompanhar. Nem sempre eu posso estar presente nas nossas sessões de pesquisa, mas eu confesso a você que eu acho que eu já aprendi muito, e eu acho que talvez esse seja o papel mais importante de estar no Instituto, é aprender com os colegas que vão e apresentam as suas experiências de pesquisa, os resultados dos seus trabalhos. Existem alguns que ficam na minha memória, que eu não esqueço. Roberto sabe de alguns que a gente construiu na época que a gente coordenava esse trabalho das sessões de pesquisa, e que realmente, em alguns casos, é fascinante a gente acompanhar, não é, o trabalho. E, com o tempo, a gente ainda vai vendo, não é, o ponto em que nós estávamos e o ponto onde as pesquisas estão chegando. E isso eu penso que é uma atividade muito importante do nosso instituto, que talvez a gente devesse se dedicar um dia, não é? E fazer, talvez, esse balanço do que aconteceu na última década, nos últimos 5 anos, alguma coisa assim, para a gente imaginar quais são os rumos que a pesquisa sobre a história da cidade do Rio de Janeiro e o Estado do Rio de Janeiro tem tomado. Queria ressaltar isso também, não é? Ao longo da minha trajetória, eu terminei muito dedicado à história da cidade do Rio de Janeiro, mas eu terminei também tendo interesse e me dedicado à história fluminense, especialmente a história da cidade de Niterói, sobre o qual tem alguns trabalhos publicados, e a história de Macaé, sobre a qual tem um livro também. Não é? Eu confesso a você que, para mim, são experiências extraordinárias. Eu acho que a minha maior contribuição que eu dei para o Instituto História do Rio foi mobilizar, manter a nossa mobilização com os institutos históricos municipais fluminenses do Estado do Rio.
não é? Eu me lembro que no tempo da Neuza, junto com o Olínio, ela fez o Congresso de História, eles lideraram a organização do Congresso de História Fluminense, não é? E pouco tempo depois, a Neuza, eu já tinha promovido isso, inspirado pela professora Cibele, que organizou o primeiro colóquio dos Institutos Históricos Municipais do Estado do Rio. Eu tive a sorte de editar o segundo, e Neuza nunca me deixou esquecer da importância desse trabalho. Não é? Então, eu terminei fazendo, acho que disso, a minha maior contribuição para o Instituto, ter virado um pouco esse articulador, diplomata, não é? Das nossas relações com os outros institutos históricos municipais, e com seu apoio nós estamos organizando ano que vem mais um colóquio desses, não é? Programando mais um colóquio desses, e que apresenta, não é? O quadro da produção e da mobilização dos institutos históricos municipais no estado do Rio de Janeiro. Eu queria dizer, não é, que eu penso que isso é muito importante, porque a nossa presença do Instituto Histórico Geográfico do Rio de Janeiro, estadual, não é, nos municípios fluminenses, é uma presença que estimula, incentiva, não é, e atrai o interesse para a produção da historiografia local. Não é? E eu tenho certeza que o Estado do Rio se valoriza muito, porque tem uma história densa e rica, não é? Um patrimônio variado, excepcional, não é? E eu acredito que isso são trunfos da nossa cultura. E, sobretudo, em tempos em que a cultura parece que anda meio desprezada pelo governo, meio para ser generoso, não é? Eu acho que o nosso papel hoje é de mobilização de todos os agentes e atores possíveis, não é? Que defendam o conhecimento histórico, em especial, a cultura e o patrimônio cultural. Essa, sem dúvida nenhuma, acho que é a maior contribuição que nosso Instituto pode dar, e eu estou sempre à disposição para colaborar nessa tarefa. Obrigada, Paulo. Ouvindo você falar, eu não posso deixar de projetar assim para o futuro e imaginar que realmente é um depoimento que não poderia, né, se perder ao vento. Nesse ponto, é muito bom que nós estejamos vivendo essa era que vivemos, né, que fomos até pressionados um pouco por conta da pandemia a aceitar essa era digital, mas à medida que você falava, eu fiquei pensando aqui também, como eu sempre projeto aí já em termos de ficção científica, que não sei se de repente, né, dá um caos geral e se perde essa memória, a possibilidade de nós encontrarmos também uma pessoa para transcrever esses depoimentos, né, e colocar no papel que nós tanto gostamos, né, que nós temos segurança, né, e que sempre fica com esse cheiro de tempo aí que você mencionou. Eu vou abrir, então, a palavra a todos que estão conosco aqui nessa sala, tanto os confrades quanto confreiras, quanto os amigos do Instituto Histórico, agradecer a presença do Roberto Schmidt de Almeida, do Marcos Barcelos, Nelson Serra, Roselene Martins, Elizabeth Plett, Fânia Friedman, Maria Zilda Matos, que é a nossa sócia correspondente, mas está sempre presente aqui conosco, Olínio Coelho, Marieta de Moraes Ferreira, Lúcia Guimarães e Orlando de Barros. Está aberta, então, a palavra, se alguém quiser fazer alguma indagação aí ao Paulo, alguma reflexão, algum contraponto, alguma coisa que ele falou. Está aberta, então, a palavra a todos. Eu iniciaria, então. Quem? O Roberto. Eu iniciaria, então, já que... Oi, Roberto, pois não. Depois do Roberto, eu quero também fazer uma pergunta, tá? Eu fui secretário no tempo, nas duas gestões do Paulo. Gostaria de lembrar também, além dessa questão a relação do Instituto Carioca e Fluminense, né, com os outros institutos e municípios, também a questão da aproximação, que eu acho que começou com o Paulo, mas com
a professora, ai, meu Deus, fugiu o nome, a professora que substituiu o Professora Paulo, Neuza. A professora Neuza, na parte de relação entre o Instituto e os alunos, alunos, principalmente alunos de segundo grau. Houve um concurso, e isso foi uma coisa importante, porque talvez seja uma das armas que nós temos para contribuir e não deixar, né, a ciência, a história, o conhecimento cair, se nós reforçarmos a questão da relação entre o Instituto e os alunos, principalmente os alunos de história ou de segundo grau, que se interessam pelos assuntos históricos. Eu acho que isso é uma parte importante e que nós devemos reforçar, continuar reforçando. Mas, para ser honesto, Roberto, você lembra que a gente falava muito disso, mas, na verdade, quem levou isso adiante mesmo foi a professora Neuza, foi Neuza, na né? gestão dela, e é realmente uma iniciativa muito, que eu também concordo com você, muito significativa, não é? Que não é fácil manter, ainda mais nesse contexto que as escolas mesmo agora estão nessa fase complexa da pandemia, mas que foi uma iniciativa muito boa, depois teve o prêmio, né? Então, eu acho que realmente a gente não deve esquecer disso, mas o mérito principal é da professora Neuza. Professora Neuza. Marieta, então, por favor. agora, Lena? Posso perguntar, Lena? Marieta, sim, pois não, a palavra é sua. Está me ouvindo, Marieta? Paulo, estou te ouvindo muito bem. Paulo, é um prazer também estar te ouvindo aqui, tá entendendo? E acompanhando mais esse encontro aqui do Instituto. Eu queria te perguntar, queria que você falasse um pouco, até dando seguimento a essa questão que o Roberto Schmidt colocou, que é a questão dessa relação com a educação básica, né? E eu acho que você teve um papel importante. Você está ouvindo, Paulo? Perfeitamente. Ah, tá, porque sua imagem sumiu para mim, eu achei que você tivesse caído. A gente, dessa coisa da internet, a gente fica o tempo inteiro sem saber se a pessoa caiu, se não caiu. Mas, enfim, o que eu retomando, eu queria falar um pouco, que você falasse um pouco também, da sua experiência no Prof. História, que é quando nós iniciamos esse projeto, né? Você foi um parceiro muito importante na UF, tá entendendo? Representando o núcleo do Prof. História da UF. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. E agora, quer dizer, com o seu retorno para a UF, na medida em que você deixou seu cargo, né? Terminou seu cargo no Museu Histórico, como é que você está vendo esse projeto e como é que se você continua engajado ou se você está com outras prioridades, enfim, queria que você falasse um pouco dessa sua relação com a educação básica e com o Prof. História. Marieta, primeiro, obrigado pela pergunta, é sempre bom estar com você, e eu sei que você, especialmente nesse campo, é uma representante da nossa comunidade acadêmica. Você teve um papel fundamental na criação do Prof. História, né, do mestrado profissional em ensino de História, e eu considero que é uma iniciativa que foi ainda muito significativa, porque institucionalizou a pesquisa acadêmica, não é? No campo do ensino. Enfim, eu fui professor de tudo quanto é jeito. Antes de entrar na universidade, eu fui alfabetizador de adulto, como se dizia na época, não é? Eu dei aula em escola pública, escola privada, primeiro grau, segundo grau, coisas de antigamente, não é? E eu digo para você, Marieta, que eu adorava ser professor de escola. Se não fossem as condições de trabalho difíceis, eu talvez nem teria feito carreira na universidade, não é? Também sempre tive o gosto pela pesquisa, então isso naturalmente também me conduziu para a universidade. Mas mesmo na universidade, eu me lembro que quando
eu entrei na universidade, na altura, eu estava muito desgostoso com o mundo do ensino e eu não queria me afastar desse universo, queria aproveitar que eu estava ingressando na universidade, começar uma carreira nova e me dedicar integralmente à pesquisa e me afastar um pouco do ensino. Bom, quem tem alma de professor não consegue fazer isso e, rapidamente, na época, a coordenadora da graduação na UF era a professora Maria Paula Graner, e ela me colocou lá numa iniciativa, não é? E ainda juntou a Ana Maria Mauad, que hoje é minha comadre, na altura era uma colega que eu me tornei amigo rapidamente, e a Marisa Carvalho Soares, que foi outra colega também que já é aposentada, mas que eu me tornei amigo rapidamente, e ela nos colocou os três para fazer uma atividade voltada para o ensino da história. E, naquela altura, nós terminamos trazendo para o Rio de Janeiro a realização do segundo encontro de pesquisadores sobre o ensino de história, que hoje é uma máquina da nossa vida acadêmica. Não é? Naquela altura, era uma iniciativa que estava iniciando, e eu tive a sorte de participar, nessa altura, da criação do Laboratório de Ensino de História, lá na UF, na Faculdade de Educação, e isso terminou me levando à gestão na administração acadêmica da universidade. Depois nós tivemos aquela fase das reformas curriculares, da LDB, tudo isso, né, que é a mesma época. Então, eu terminei nunca perdendo esse vínculo com o ensino. Publiquei alguns trabalhos nessa área, que eu considero que são das coisas mais interessantes que eu fiz, e também porque sempre tive muitos amigos nessa área da educação básica. Não é? Então, quando veio o Prof. História, eu rapidamente aderi ao grupo, apoiei a iniciativa, porque eu via que existia um campo para a gente institucionalizar esse universo que eu via claramente que já estava em desenvolvimento, mas que não tinha espaço institucionalizado, sobretudo na pós-graduação nossa no Brasil. Então, agora, Marieta, isso falando da época. Hoje, eu vou dizer para você, francamente, pela minha experiência no Prof. História, no mestrado profissional de ensino de História nos últimos anos, eu acho que a nossa comunidade ganhou muito com o Prof. História. Ganhou porque ampliou o seu horizonte, claro, e pela originalidade do programa, porque ele era interinstitucional, não é? Você sabe bem isso, ele alcança várias instituições, ele envolve várias instituições em rede. Não é? Agora, a inovação que resulta das pesquisas, ela me impressiona muito. Não é? Não que a nossa comunidade historiográfica, não é? Da pesquisa histórica, também não seja criativa, original e não faça coisas importantes. Mas, no campo do ensino da história, nós, a cada banca que eu participo, a cada trabalho que eu oriento, cada curso que eu participo, não é? Eu vejo como esse campo é inovador. É impressionante, não é? Como a gente vê a potencialidade do conhecimento histórico para a gente pensar o que é conhecimento, não é? E, sobretudo, como se pensa as nossas ordens do tempo, né? As nossas relações com o passado, com o presente, com o futuro, e como essa problemática, não é? Da ordem do tempo, para usar a expressão do Christophe Pomian, não é? Ela é desafiadora, e eu tenho certeza que isso deveria ser um grande tema, não é? Do nosso ensino de história. E eu tenho trabalhado muito nessa linha, não é? Da reflexão sobre o tempo histórico no ensino, e eu vejo coisas muito, muito interessantes que têm sido feitas e, como eu disse, inovadoras. Eu fico me perguntando, não é? Enfim, se a gente tivesse uma conjuntura favorável ao fortalecimento de políticas públicas para a educação, eu fico imaginando quanta coisa boa o Prof. História poderia contribuir, não é, para a inovação no terreno das políticas públicas de educação, mas especialmente relativas ao ensino de história. Não é? E, sobretudo, nessa era
em que a nossa escola precisa se renovar, porque as relações de ensino-aprendizagem não estão mais só mediadas pela informação enciclopédica, não é? Porque a nossa enciclopédia ambulante é o celular, é o Google, não adianta mais a gente centrar o nosso ensino em torno de fatos e acontecimentos ou mesmo descrição de processos históricos. É preciso que a gente valorize, não é? Os grandes temas do pensamento histórico, da interrogação histórica, não é? E eu acredito que o Prof. História tem uma contribuição imensa de tudo que eu já participei. Eu imagino que é um programa muito grande, pode ter muitas outras vertentes, não é? Mas eu diria que, de tudo que eu vejo, ele é muito inovador. Para mim, especialmente, não é? Para as pesquisas que eu faço, para os temas que eu estudo, tem sido um campo muito fértil também, porque é uma área em que o patrimônio histórico e as políticas de memória têm sido muito trabalhadas. Não é? A área do ensino de história tem se dedicado muito ao tema do patrimônio e ao tema das políticas de memória. Então, eu acredito que nesse campo, não é? Também é uma área que o mestrado profissional em ensino de história tem dado uma contribuição relevante. E eu não tenho dúvida de que, no momento em que a gente tiver um ambiente institucional mais frutífero, não é, para a área da educação, eu tenho certeza que muita coisa boa vai sair do nosso Prof. História. E, mesmo no ambiente da Associação Nacional de História, já ter o prêmio dedicado ao ensino, não é? Já mostra que o ensino de História tem reforçado o seu estatuto no campo da construção de conhecimento histórico. Não é? E, francamente, depois do Prof. História, ninguém mais pode dizer que ensino não é área de construção de conhecimento e, sobretudo, conhecimento inovador. Não é? Então, eu acho que, realmente, o nosso mestrado profissional de História, de ensino de História, ele é uma aventura frutífera, não é? E que, academicamente, tem muita importância entre nós e que só pode traduzir, não é? A densidade da historiografia e do pensamento histórico que se desenvolve nas universidades brasileiras. Obrigado, Paulo. Muito prazer de te ouvir. Obrigada, Paulo. Bom, nós estamos quase no finalzinho aqui, né? Quase fechando a 1 hora de conversa com o Paulo. Alguém quer fazer alguma outra intervenção? Lúcia? Ok. Professora Lúcia. Mas tem diferença. Só para mandar um grande abraço ao Paulo e lembrar uma coisa que Paulo fez que eu achei muito especial, que foi a abertura daquele arquivo de Botafogo. Era o arquivo do Estado, e que eu frequentei, levei uma série de alunas, e que foi uma coisa maravilhosa que ele fez. Tá? Achei que foi um depoimento lindíssimo, mas lembrar esse lado do Paulo também no arquivo, que eu acho que é muito importante. Parabéns, Paulo. Obrigado, Lúcia. É uma alegria grande te escutar aqui. Obrigado por você reconhecer esse esforço. O arquivo, na verdade, ele já funcionava, não é? Mas ele tinha assim, uma fragilidade institucional muito grande. Me lembro disso. E eu acho que, junto com a equipe que trabalhava comigo, nós conseguimos emplacar ali um trabalho institucional produtivo, mas o mais importante, Lúcia, que sobreviveu. Hoje, o Estado do Rio de Janeiro tem um programa de gestão de documentos, não é? Que parece inacreditável, mas que sobrevive e que é uma referência nacional em termos metodológicos. Como nós chegamos por último, não é? Nós tivemos a sorte de poder desenvolver um trabalho técnico, não é? Que aproveitava a experiência de tudo que já tinha sido feito no Brasil, sem ter as amarras das tradições institucionais de cada lugar. Não é? Então, a gente fez um trabalho muito inovador. Hoje, o arquivo da cidade do Rio de Janeiro está também passando por uma fase de renovação nesse campo específico da gestão de documentos, muito sob inspiração do trabalho que a gente fez, não é? E eu agora estou participando também de um projeto muito instigante de criação do Arquivo Público Municipal de Niterói. Não é? E isso significa que aquela experiência que eu acumulei no Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, a gente está conseguindo compartilhar em outros espaços, não é? E garantir, não é? Que a política
de arquivos no Brasil, pelo menos no nosso estado, ela se fortaleça e ganhe vigor, não é? Não só para a pesquisa histórica, não só para favorecer o desenvolvimento do conhecimento histórico, mas também para defender a nossa democracia, porque a gestão de documentos ela é um dos pilares da transparência pública, não é? E é muito difícil a gente acreditar num Estado opaco, não é? Então, a transparência é uma condição da nossa democracia. Eu tenho muita satisfação, né, de ter participado de algumas iniciativas importantes. Eu colaborei no Arquivo do Estado ainda no tempo da professora Eliana Furtado de Mendonça, que é a nossa freira aqui do Instituto, não é? Do tempo da Jessi Jane, que é uma amiga também muito querida, não é? E que trabalhou muito, mas todas essas fases fizeram trabalhos maravilhosos, não é? Sem falar que eu aprendi muito com a professora Ismênia, que é, na origem, um projeto que ainda lá em Niterói deu origem ao tratamento técnico das coleções antigas, não é? Do Arquivo Público do Estado, ainda na década de 70, não participei dessa fase, não é? Mas que fica como inspiração. Mas eu talvez tenha tido a sorte, não é, de conseguir institucionalizar os processos de trabalho. O Arquivo Público do Estado tem um acervo espetacular, hoje cada vez mais enriquecido pelo Programa de Gestão de Documentos, e é uma pena que ele ainda não tem uma sede adequada para as atividades públicas, sobretudo, do arquivo. O arquivo tem um trabalho técnico muito bom hoje em dia, eu posso dizer, com alguma estabilidade, então, portanto, a gente pode prever que o trabalho tenha continuidade, mas a sede não permite ter atividades públicas, não é? Então, isso prejudica muito a difusão de conhecimento em torno do Arquivo Público do Estado. Mas, em relação à administração pública, não é? Eu tenho certeza que a missão do Arquivo Público do Estado tem feito muita diferença, por incrível que pareça, nesse contexto onde tudo parece ameaçado. Esse trabalho nós institucionalizamos, acho que de uma forma tal que ele tem sobrevivido muito bem. Isso é um motivo de satisfação grande para mim, porque nem você sabe perfeitamente que muita coisa boa que a gente faz na vida, depois, por falta de contexto institucional, se esvai, não é? E, nesse caso, eu posso dizer para você que eu tenho a satisfação de ver que as coisas, muita coisa melhorou até, avançou em relação ao meu tempo, não é? E que a gente continua difundindo essas práticas técnicas, não é? Não só na pós-graduação, mas também na criação, por exemplo, agora, do trabalho de criação do Arquivo Público Municipal de Niterói e em outros arquivos que a gente já colaborou também. Tá? Então, muito bom. Obrigado por essa lembrança. Inácio está com o microfone desligado. Perdão. Nós poderíamos, né, tendo em vista a larga experiência, a trajetória do professor Paulo Knaus, ficarmos aqui horas e horas, mas nós vamos terminar. E é muito bom quando se termina com aquela sensação de quero mais, né, Paulo? O depoimento prestado pelo Paulo ficará disponível no nosso canal YouTube, né? Eu queria dizer que grande é um instituto, nosso instituto, porque grandes são os seus confrades e suas confreiras, e eu fico muito feliz de estar participando desse projeto, né, pelo qual todos podem conhecer melhor cada um daqueles e daquelas que compõem o Instituto Histórico e Geográfico do Rio de Janeiro. Muito obrigada a todos que estão conosco aqui nessa sala, aos que, porventura, estejam assistindo agora pelo YouTube, a todos os que assistirão daqui em diante, né? Essas aulas que o professor Paulo nos deu em termos de vida, em termos de carreira, em termos de experiência e, principalmente, em termos de amor pelo Rio. Muito obrigada. E boa noite a todos. Obrigado a todos. Todos. Tchau, Paulo. Tchau.